Bem-vindo a mais um episódio de Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio extra no site. Vambora. O Eduardo Bolsonaro quer ser presidente, mas tá difícil. Ele não consegue achar um partido. Pasmem. Não consegue apoio. Tem dúvidas se o STF sequer deixaria. Então cara. A gente vai falar um pouquinho sobre o drama do Eduardo Bolsonaro, porque a gente fala muito sobre o Tarcísio. Inclusive, a gente vai falar mais sobre ele. Teve a fatídica conversa que ele teria com o Bolsonaro na segunda-feira, dia 29. Ela aconteceu. Acabou que... Grande Nothing Burger, Foi um né? grande Nothing Burger. A gente achou que ia ser o episódio semanal, considerando se o Tarcísio vai sair ou não, né? O pessoal já tá ligado que isso tá na agenda, na agenda semanal, mas não dá nem pra cobrir, né? O grau de informação que saiu disso foi tão baixo. Mas o Eduardo, cara, aparentemente ainda tem meio que delírio de grandeza sobre ser presidente da República. Cara, já colocaria nesses termos. Eu tô contigo, mas... Cara, eu acho que é aquilo, né? Agora eu diria que é absolutamente delirious, assim. 2026 é tipo, pelo amor de Deus, sabe? Esqueça. Agora, impossível. Talvez... Quantos anos o Eduardo Bolsonaro tem? Vamos ver aqui. Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro tem 41 anos, cara. Jovem. Talvez daqui a 20 anos... Caralho, 20 anos de exílio? Sabe, nos próximos 20 anos, em algum momento, tem alguma chance dele, talvez... Sabe, sei lá, sabe? Mundo capota. Exato. Não dá pra saber o que vai acontecer em 2026, imagina em 2046, né? Vai saber, ele pode estar bem posicionado mesmo. Mas enfim, tem o pessoal falando do eduardismo no Twitter, né? Também. Aquele pessoal que ainda não entendeu exatamente o que tá acontecendo. Bolsonarismo incomoda muita gente. E aí os caras já estão lançando essa. O bolsonarismo e o eduardismo incomodam muito mais. Beleza. Eu adorei esse logo aí, né? Porque deu ao Eduardo Bolsonaro um topete que já não é dele há muitos anos, né? Sim. E um logo feito no ChatGPT também. Mas rodou bastante no Twitter, tem uma ala bolsonarista, inclusive tá se posicionando. Eu vejo, assim, nos casos mais exaltados, que eu não saio pra votar se não tiver o sobrenome Bolsonaro na urna. E aí é meio que essa galera do eduardismo que tá comprada 100% na tese do Eduardo de intervenção trampística, tensão trampística, submissão do governo brasileiro ao ideário americano, à visão americana pro Brasil, que parece cada vez mais improvável, né? Conforme o tempo vai passando. A gente teve a flopada das tarifas, a gente teve uma Magnitsky que hesita em avançar, avançou, a gente fez o episódio semana passada, pouca gente viu. Viu que o Gilmar tava chorando, né, cara, no plenário recentemente. Mas esses caras são capazes de emoção. Eles são sociopatas só metade do tempo, entendeu? O Gilmar Mendes estava afetado, né? Sei lá, a situação é meio difícil mesmo, eu não julgo ele. Imagine não passar as férias em Paris, né? Uma tragédia, uma coisa assim. Mas de qualquer forma, essa corrente do eduardismo tem crescido, ganhou bandeira, ganhou cores americanas, né? O que mostra também um pouco da bandeira da Holanda, né? A Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa no Brasil. Uma bandeira holandesa. Caralho, é verdade, né? Será que a família Bolsonaro vai virar, tipo, sei lá, a família do Orange lá, né? Com ligações calvinísticas, ó, à Inglaterra? Não, mas, enfim. Pois é, e aí, cara, tá nessa disputa por um partido. Então, naturalmente, né, nenhum partido quer lançar o Eduardo Bolsonaro. Uau. Pasmem, né? Motivos óbvios. Pra mim, a gente vai ler a matéria inteira, mas... Essa matéria, ela acaba no subtítulo. Então, o título é Eduardo enfrenta dificuldade para achar partido que viabilize candidatura presidencial. O subtítulo é Partidos da direita resistem a apoiar projeto de deputado autoexilado. Candidatura dependeria da liberação pelo STF, onde ele enfrenta processo por coação. Dá até pra cortar um desses subtítulos aí, né? Exato. Que é o STF jamais liberaria o Eduardo Bolsonaro para concorrer em 2026, cara. Sim. E, cara, eu penso até que mesmo... Vamos fingir que o STF não existe, mas você tem dificuldade de achar um parlamentar que se posicione solidamente a favor da tese do Eduardo, entendeu? É bem difícil você achar um expoente dos maiores do bolsonarismo que fale, não, cara, eu sou eduardista e é Bolsonaro no ticket ou nada. Isso naturalmente se reflete em todo o contexto político brasileiro. Pois é, cara, você vai ter uma pesquisa da Quest nova aqui de setembro, que ela trata de várias pautas que comparam o Eduardo Bolsonaro, o próprio Jair, a Michelle e tal, então a família do Bolsonaro com Lula. E você vê, cara, os números não são muito positivos pra família. Então, por exemplo... Mas antes de qualquer coisa, a gente tem que falar do nosso primeiro patrocinador, mais querido também, Aqua, a startup lá do Vale do Silício. Você pode conhecê-la no link abaixo, With Aqua. É um serviço de dicção melhor do mundo, né? Já tá todo mundo usando lá nos Estados Unidos, integrado a todas as funções do seu computador. Pode usar no GPT, pode usar no WhatsApp, pode usar no Word, pode usar em tudo.
Exatamente. Então, fale naturalmente e envie mais rápido. A ideia é que seja um serviço de dicção bom o suficiente para te ajudar no trabalho. Então, ao invés do serviço de dicção que tem no WhatsApp, que você pode apertar um botão e falar, mas ele registra tudo errado que você falou e é praticamente inútil, o Aqua realmente transforma o seu computador quase que numa pessoa, assim, Um né? servo, né? Igual as pessoas antigamente tinham escribas para registrar os seus pensamentos, ou então uma datilógrafa no escritório. Exato. O faraó só chegava e falava pro escriba, registre meus pensamentos. Exato. O Aqua funciona assim, e a ideia é que é isso. Você pode falar jargão técnico também, que ele é capaz de captar. Então, é uma startup do Vale do Silício, então tem um foco muito grande em programação. Você pode usar para promptar IAs também, então facilita muito a interação com o IA, ou então só mandar mensagem, esse tipo de coisa assim. Para fazer uma breve demonstração, eu vou abrir aqui o chat GPT. No caso, você só aperta o botão FN e fala qualquer coisa que ele registra automaticamente com uma taxa de erro extremamente baixa e muito veloz. Então, por exemplo, sei lá, quantos anos tem o Eduardo Bolsonaro? Pergunta simples. Pois é. Você vê imediato. É imediato e a taxa de erro é baixíssima. Então, Mais rápido que o próprio ChatGPT, né? Então, pois é. fique anotado aí, fique de olho, cara. O Aqua pode fazer você economizar bom tempo do seu dia e te libertar dos teclados, talvez de uma vez por toda, quem sabe, né? Pois é. Enfim. Então entra no site withaqua.com. Eles deixaram um código especial para todos os fãs do Novos Clássicos Show. Então, 3 meses de grátis com o código NC3 meses, que você vai ter acesso ao modelo mais profissional deles, com mais capacidade de utilizar jargão técnico. E, cara, eu acho que quando você começar a brincar com Aqua, você vai ver que é realmente bem maneiro. Eu tô viciado, eu não largo mais o Aqua por nada, então... Eu só falo com o ChatGPT agora, eu nunca mais escrevo com o ChatGPT. Virou meu servo. Virou meu servo, pois é, graças ao Aqua. Então é isso, pessoal, voltando pro vídeo. Intenção de voto para presidente no segundo turno. Fizeram o segundo turno de vários... Lula versus várias pessoas diferentes. Então, Lula versus Ciro, que é uma coisa inacreditável, né? Vai acontecer. Ciro Bros, a gente estava falando isso há um tempo atrás. Ciro vai vir pro governo do Ceará, talvez pela União Brasil. Então... Pois é. Mas enfim, o Lula faz 40, o Ciro faz 33. Lula contra Tarcísio. O Lula faz 43, o Tarcísio 35. De novo, isso aqui é muito diferente do que aconteceria de fato no segundo turno, porque esses caras são menos famosos, o segundo turno é sempre mais apertado do que parece. A campanha não tá montada, né? Exato. Esses institutos de pesquisa têm dificuldade de medir intenção de voto em candidatos de direita e tal. Então, não, esses números não é um sinal de que, caraca, no segundo turno o Lula ganharia de 8 pontos versus o Tarcísio. Essa não é a leitura correta. Tem que ser comparativo, sabe? E aí, você vê o Lula contra o Bolsonaro, cara, o Lula faz 47% e o Bolsonaro 34%. Isso contra o próprio Jair. Então, o Bolsonaro, ele aumenta a quantidade de pessoas que têm interesse em votar no Lula e a performance dele é mais fraca do que de uma pessoa como o Tarcísio. É comparável a uma pessoa como o Ciro Gomes. E aí você vê, Lula contra Eduardo, o Lula tem a mesma performance que ele teria contra o Jair, que é muito forte, 47 pontos, né? E o Eduardo só 29%. Então o Eduardo se mostra muito mais fraco do que o pai dele. E o Eduardo se mostra mais fraco, inclusive, do que a Michelle, que tá aqui faria 32 contra 47 do Lula. Meio assustador, né? Não, aquela pesquisa ali acaba evidenciando, cara, que... Enfim, voltando para aquela tese da armadilha chinesa, né? Como o Bolsonaro impulsou no Lula e o Lula impulsou no Bolsonaro. Como você não consegue medir a performance efetiva, né, de segundo turno, você acaba mostrando só meio que como essa dinâmica fica fortalecida dependendo do candidato. Então você vê, quando você bota o próprio Bolsonaro, você fortalece muito o nome do Lula comparativamente. Sim. Quando você bota, e de forma análoga com... E aí é até engraçado, enfim, provavelmente é uma coincidência estatística, né? Mas Michelle e Eduardo acabam fazendo quase o mesmo resultado. Só retrai mais em termos de apoiadores. Então você fala assim, cara, é o nome que gera quantidade igual de rejeição ao Bolsonaro, mas não tem a mesma força eleitoral, afasta. E o nome do Eduardo aparece como do núcleo duro. Eu não colocaria o Eduardo Leite nem como possível nome. O Eduardo Leite tá na seara Ciro Gomes de candidatos, assim. Né? Exato, que é de extrema improbabilidade, dado que ele é o segundo na fila dentro do PSDB, né? Ou seja, o Ratinho à frente. O Ratinho não é nem o mais quente, é o Tarcísio ainda, a gente assume pelo menos isso. Então mostra que, cara, na verdade, a proposta do Eduardo, o eduardismo, né? A corrente eduardista, ela é impopular, provavelmente, né? Pois é, e aí continua aqui. Tem a percepção sobre o que o Bolsonaro deveria fazer. Ele mantém a candidatura própria dele ou ele toca a bola e apoia outro candidato. E aí tem aqui como que essa pesquisa foi evoluindo ao longo do tempo. Então, em maio desse ano, 2/3 das pessoas já achavam que o Jair deveria abrir mão da candidatura e apoiar outra pessoa. Agora, depois da condenação dele, foi para 76%. Então, é aquilo, né? A gente vai falar sobre quais foram os resultados magros da conversa do Tarcísio com o Bolsonaro, mas
essa conversa era uma conversa justamente sobre o Bolsonaro apoia o Tarcísio, ou mantém na família, ou espera a candidatura própria dele, Jair. Enfim, é um sinal de que o povo brasileiro, pelo menos, está cada vez menos com essa expectativa de que o próprio Jair deveria manter a candidatura. Você vê, só 19% acha que ele deveria manter, que é bem baixo, assim, né? Bem baixo. É aquilo, né? Não é uma pesquisa entre bolsonaristas, né? Talvez fosse, né, desse um grau de certeza melhor, mas de qualquer forma, cara, aponta que a condenação do Bolsonaro, e aí você coloca todos os pesos, né, que vem junto com ela, tudo que a gente tá comentando há meses também, de qualquer forma ela dá uma inviabilizada grande na campanha do Jair Bolsonaro, a ponto de ninguém mais achar que é razoável. Porque eu acho que tornaria muito fácil, né, o argumento institucional de bater para baixo, bater de cima para baixo no Jair Bolsonaro, tornar a campanha mais forte. Os números da outra pesquisa coaduram isso. O que eu acho também, cara, esses 20% que ainda acham que o Jair deveria manter a candidatura, o Ramagem não fez mais ou menos 20% dos votos no Rio de Janeiro, cara, pra prefeitura? Foi tipo isso, né? No primeiro turno. Só teve um turno. Não teve? O Eduardo Paes de primeiro, Então, é verdade, fez uns 20 e pouco, né? Que é um número absolutamente humilhante, assim, né? Se você é o Ramagem, cara, que, porra, cometeu crimes pelo Bolsonaro pra receber o apoio dele no Rio de Janeiro, a cidade dele, mesmo assim, só teve 20% dos votos. Cara, isso é, tipo, absoluta humilhação. Demonstra a fraqueza muito grande do Ramagem como candidato. E o fato que o Bolsonaro tá mostrando meio que os números parecidos, assim, claro que o Bolsonaro concorrendo faria muito mais do que isso, mas é um mau sinal. Essa pesquisa aqui traz também rejeição ao clã Bolsonaro. Então, quantos por cento conhecem e não votariam? De novo, Bolsonaro, esse número provavelmente não é real, né? Se fosse numa eleição, não é o caso que, caraca, o Bolsonaro faria só 36% dos votos, né? É a pesquisa do Datafolha? Essa pesquisa é do Quest. Da Quest? Da Quest. Boa. Então, a rejeição do Bolsonaro é 64%, era 57% em agosto, então aumentou quase 10 pontos em um mês. E o do Eduardo era 57% em agosto, aí 68%. Então, cara, o Eduardo Bolsonaro é o cara com a maior rejeição do Brasil inteiro. E nesse gráfico aqui fica muito evidente isso. É muito discrepante. Tipo, a linhazinha Eduardo Bolsonaro chama muita atenção. Porque é a linha que tem uma barra preta muito maior do que a barrinha azul. Que, em geral, a barrinha preta e a barrinha azul andam juntos. Porque quanto mais as pessoas conhecem quanto mais o povo conhece um candidato, mais tende a aumentar tanto a rejeição quanto a aprovação. Então você vê, o Lula, a barrinha preta do Lula é imensa, mas a barrinha azul é muito grande também. A barrinha preta do Jair é imensa, mas a barrinha azul é muito grande também. Mas o Eduardo Bolsonaro é o outlier, que a barrinha preta dele é a maior de todas e a aprovação dele é muito baixa, sabe? Em setembro ele é o candidato mais rejeitado de todos, né? E em agosto já tinha esse fenômeno. Em setembro só piorou, cara, tá? Tipo, uma situação verdadeiramente calamitosa pro Eduardo, cara. E tipo... Dá pra se falar de um efeito Pablo Marçal, né? Que é meio que a campanha baseada em rejeição, né? A ideia de que a publicidade, ainda que negativa, ela vai produzir um efeito ali de rejeição, mas acaba gerando a popularidade também, natural. Então, pela própria dinâmica da nossa democracia, é natural que os candidatos majoritários sejam muito divisivos. Isso é, cara, regra há muito tempo já nas eleições no Brasil. Nem só no Brasil, né? No mundo inteiro. No mundo inteiro. Na América Latina inteira, né? Mas, sei lá, talvez a primeira eleição de todas, né? Sei lá, a eleição do Collor, talvez não tenha funcionado tanto assim. Mas assim que a gente começa esse arco do PSDB, tá cristalizada a ideia de que você vai ter, tipo, dois grandes polos e eles vão estar na margem ali, né? Uma vitória, sei lá, igual a única vitória do Bolsonaro, 55-45, é discrepante, tipo, foge à regra. Foi uma vitória muito sólida. Então, o Eduardo, cara, ele tá aí posicionado como o candidato mais inviável de todos, assim. Com certeza. Se eu não conhecesse nada da história, estivesse analisando quem é o... Se você fosse um gringo, assim, você é um cara da Mongólia, que tá querendo estudar, não sabe nada sobre o Brasil, quer estudar um pouquinho sobre política brasileira. Você bate o olho nesse gráfico e você fica, caraca, o que esse Eduardo Bolsonaro fez? Exato, se eu fosse um ET, né, cara? Aterrisei aqui no Brasil, vou fundar um partido alienígena, vou lançar aqui um presidente. Eu não vou lançar o Eduardo, né? Essa aí é a pior campanha possível, né? A mais divisiva. Quer dizer, a mais rejeitada, a mais hostilizada. E você vê que ele acompanhava bem o pai dele, né? Tinha mais até uma margem para chegar ao pai dele. E hoje em dia, dado que ele fez o próprio caminho, né? A essa altura do campeonato, você não pode mais assumir que o Jair Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro jogam juntos. Cara, Eles jogam em paralelo, né? No mesmo campo, né? O Paulo Figueiredo já falou isso algumas vezes, né? Ele era jurado lealdade ao Jair. Ele falou, cara, agora minha lealdade é ao Eduardo, cara. Então, o verdadeiro eduardista aqui, o primeiro eduardista de todos, né? foi o Paulo Figueiredo. E parece que foi uma aposta
Ruim, né? Eleitoral. Vamos ver, né? Vamos ver. É aquela coisa do ditado chinês, né? O cavalo fugiu. É bom ou ruim? Precisamos analisar e tal. Aí vem, sei lá, um oficial do exército e fala: não, eu vou roubar seus cavalos aqui. Meu cavalo já foi embora, não posso. Enfim, então foi bom e tal, etc. Enfim, conforme a história vai avançando, a nossa análise de se é bom ou ruim, ela vai mudando. Hoje, definitivamente ruim. Inclusive, Paulo Figueiredo tá preso aos Estados Unidos por mais do que a campanha do Eduardo, né? Essa altura do campeonato, a campanha do Eduardo. Mas se você pesquisar bem, ele foi pra lá um pouco antes, né? Pois é, enfim. Pesquisa sobre o Hotel Nacional. E aí, vamos continuar. Vamos continuar com Escorregou aqui. Vou continuar sobre a matéria do Eduardo, né? Quais são as possibilidades dele com os partidos. As principais legendas de direita, como União, Brasil, PP, Republicanos e Novo, já têm seus projetos traçados. A maioria tenderia a apoiar o Tarcísio ou lançar nome próprio. Uma possibilidade para o Eduardo seria o PRD, que surgiu da fusão do PTB e o Patriota. Ou seja, era para ser um partido meio de doidinho, meio militarista. O PTB, aí é o PTB do Getúlio Vargas, não. O PTB do Roberto Jefferson no fim já, né? Que é o Roberto Jefferson que jogou a granada na Polícia Federal. Era o partido pra ser tipo do bolsonarismo exaltado mesmo. Você descreveu perfeitamente. Era a galera mais do... Meu irmão, porrada e que se dane, é Bolsonaro. Era meio que a tropa de choque do Bolsonaro. Era o partido do Daniel Silveira também, se eu não me engano. Se eu me lembro bem. E é um partido que mingou forte, né? Ele conseguiu... Ele tem um número bizarro de filiados por causa da... Pesquisa aí, o partido que tem mais filiado no Brasil. O PRD é um dos maiores, se não é o maior. Por causa do legado do PTB. E aí ele, enfim, passou por essa mudança, teve um bom ciclo em 18, e aí foi minguando, né? E tipo, eu gosto até quando a Quest faz esse tipo de análise, que é tipo, quando ele divide o Brasil em 4. Sou muito... Em 5, né? Sou muito Bolsonaro, sou neutro, sou meio Lula e sou Lula, entendeu? Então o que eu acho que é mais... O que seguramente a gente tá assistindo é a galera do sou Bolsonaro virando... Sou Bolsonaro, entendeu? E aí, com isso, o PRD foi virando, enfim, uma coisa menor, né? Mais de nicho. Mas o problema é que esse partido o PRD forma uma federação com Solidariedade, que resiste a Bolsonaro e tem como presidente Paulinho da Força, alvo de ataques do próprio Eduardo por rejeitar a anistia. Paulinho da Força, que supostamente é o homem do Xandão no Congresso, né? O que a boca miúda diz é que ele é o emissário oficial do STF. E é também o relator da anistia, né? Então... E que ele tá fazendo uma anistia muito mais fraca do que o que o Bolsonaro e o Eduardo... para concorrer, né? Pois é. Enfim. Além disso, é preciso saber em que condição jurídica estará o Eduardo no ano que vem, se estará elegível e podendo fazer campanha, diz Marcos Vinícius Ferreira, presidente do PRD. O Avante é mencionado por alguns aliados de Eduardo como uma alternativa, mas dependerá da saída do partido do deputado federal André Janones, que é lulista. Restam as legendas menores, mas mesmo nela há resistências. O Democracia Cristã, cujo comando recentemente mudou de José Maria Emael, grande Emael, para o ex-deputado João Caldas, trabalha pela candidatura do presidencial do ex-ministro Aldo Rebelo. Cara, a matéria tá bem completa, hein? Tem uns detalhes, é verdade. O Emael deixou a presidência do partido. Eu não sabia que eles estavam começando a lançar o Aldo Rebelo, não. Que insano, né? Tipo, o Aldo Rebelo vai fazer mais votos que o Emael fez. Depende da eleição que o Emael que disputou todas, né? Mas sim. Talvez ele consiga superar as últimas eleições do Emael. A última dele foi bem fraquinha. Eu acho que ele fez tipo 7 mil votos, uma parada assim. Cara, a gente sempre fala essa história dessas legendas partidárias que são do início mesmo da redemocratização. E como eles conseguem ser, tipo, das coisas mais tirânicas do mundo, assim. O Emael foi um tipo de Pol Pot, assim, da democracia cristã no Brasil. Sim. E era um corpo ideológico que tinha espaço para crescer. Muito da fundação do PSDB centrado em valores da democracia cristã. Até que ponto isso só não é LARP no Brasil, né? Mas, até que ponto isso só não é LARP na Alemanha também, né? O Adenauer, Konrad Adenauer, eu nem sei se é ele. Enfim, é uma piada agora. Mas enfim, nunca foi pra frente. Essa candidatura lá do Rebelo pois é. É engraçada só, né? No PRTB... Podiam lançar o Rubão. Rubão, né? Pô, seria poderoso. No PRTB, o nome de Eduardo tinha simpatia do ex-presidente Leonardo Avalanche, mas enfrenta resistência do novo comandante do partido, Amaury Pinho. Já o PMB, o Partido da Mulher Brasileira, já teve filiados da direita radical, como o ex-ministro Abraham Weintraub, mas aproximou-se da esquerda e chegou a apoiar a candidatura de Guilherme Boulos a prefeito de São Paulo no ano passado. É isso? Porque você tá tentando entender o PMB pela ótica errada, né? Não é um partido ideológico, é um partido... Porra, pelo amor de Deus, né? Tipo, não, tendência de esquerda no PMB. Na mesma eleição que o PMB tava na base do Boulos, ele também tava lançando a Cristina Grêmio em Curitiba, que era a candidata mais à direita do estado, entendeu? Então, pelo amor de Deus, você tá tentando racionalizar coisas não racionais aí.
Entre as microlegendas de direita, resta o Agir, o grande Agir. Agir. O que é de direita? O Agir que quase virou o partido autista. Pois é. Aí, um bom lugar pro Eduardo Bolsonaro. Cara, seria a candidatura eduardista pelo partido autista. Pois é. Que não foi localizado pelo painel. Sem representação no Congresso, o partido não tem tempo de TV nem fundo partidário, no entanto. Seria uma campanha do caralho, né? Sim. Tilenol pra todas as mães no Brasil e etc. Pois é. Eduardo talvez nem enfrente esse dilema, uma vez que poderá ter os direitos políticos cassados pelo Congresso ou pelo STF. Na semana passada, ele foi denunciado pela PGR por coação no processo do golpe. Caso esteja elegível, em tese, poderá se candidatar à distância, uma vez que não há nada na legislação eleitoral que impeça essa possibilidade. E já aconteceu antes, né? Quem foi? Seu parente. E Epitácio Pessoa. É porque realmente, né? A lei que tem hoje no Brasil ela é igual à lei de 100 anos atrás. Não, né? óbvio que não, mas eu digo, o cara, inclusive, ele ganhou. Mas ele fez a campanha dele do Congresso no... Congresso de Viena, não é? Não, de Versalhes. De Versalhes, é. Isso aí. Ele tava representando o Brasil em Versalhes, ele uma grande comitiva, né? Abusiva comitiva, Sim. a moda lulesca, e mesmo assim ele ganhou, né? Café com leite na veia. Aí o Eduardo não teria condição de meter essa, não, ainda mais pelo Agir, né? É, pois é. Então, cara, pra mim, mano, eu já falei isso 1 milhão de vezes. O que vai impedir o Eduardo é o STF. Tipo, várias outras coisas podem impedir ele em algum momento, entendeu? É aquele negócio, é tipo, imagina que você tem uma pessoa que tá com câncer terminal. E aí ela vai na rua e ela é atropelada por um carro. Tipo, a causa-morte da pessoa foi o atropelamento. Mas não é como se ela fosse viver mais muito tempo, sabe? Ela já tava com metástase em todos os órgãos, assim. Tipo, a pessoa tinha mais 3 meses de vida. Foi atropelada por um carro? Foi, sabe? Trágica essa metáfora, né? Exato. Essa é a situação do Eduardo Bolsonaro, sabe? Tava tentando tipo, manter esse episódio, porra, uplifted. é porque essa é a situação do Eduardo Bolsonaro. É tipo, cara, nenhum partido vai querer ele. Mas mesmo se quisesse, o TSE só nunca liberaria a candidatura, também cara. acho, cara. Porque todo mundo sabe que o Jair Bolsonaro tentou dar um golpe. E o Eduardo Bolsonaro é a ala mais exaltada do bolsonarismo. O que será que o Eduardo Bolsonaro tentaria fazer se ele chegasse à presidência da República, sabe? Pelo amor de Deus, né? Ele tá lá nos Estados Unidos fazendo articulações bem... O Jair falava muito na parada das 4 linhas da Constituição, né? O Eduardo definitivamente não tá articulando dentro das 4 linhas. Tá na quinta linha. Então, o TSE jamais permitiria que ele fosse candidato. Concordo com você, cara. E mesmo que permitisse, eu acho que ele realmente não encontraria legenda, porque a esperança pra você lançar o Eduardo Bolsonaro é que você seja um partido nanico, né? E aí você, cara, pelo elan da coisa, a galera mais exaltada... Você vai lançar o Eduardo, você vai fazer vários deputados e tal. Você vai coisa que faz nem vários, eu nem sei se seria uma campanha grande, né? Você faz algum deputado, e aí você vai estar na Câmara de Federal. E aí, beleza, você entrou no balcão de negócios, tem como você tirar mais dinheiro. Mas jamais conseguiria ser uma coisa coesa ideologicamente, verdadeiramente atrativa, transformadora, convicta ideologicamente. E até porque... Eu acho que, a gente até comentou isso no episódio para o cenário de 2026. O bloco de esquerda é até engraçado, né, cara? Quando você... Tu é foda. Eu quero ver um breve negócio aqui, cara. O presidente do Agir é o Daniel Tourinho. Se você fosse o Daniel Tourinho, então você não lançaria o Eduardo? Eu acho que você não tem nada a perder, cara. Cara, mas eu acho que o Eduardo nem ia querer sair, entendeu? Essa que é mais a minha parada. Porque mas tu vai sair Eduardo... pelo Agir, cara. Ideologia. Partido pega tudo. Pica. Democracia cristã, solidarismo, direito das pessoas autistas. Cara, parece perfeito, cara. Pro Eduardo, entendeu? Cara, o Eduardo, inclusive, né? Ele tá nesse arco rogue dele, né? Ele tá tentando, inclusive, diferenciar o discurso. E aí fica até às vezes uma coisa meio contraditória, né? Você lembra? Acho que 2 meses atrás ele fez um vídeo elogiando Getúlio Vargas e o Juscelino Kubitschek. Lembra dessa porra? Não. Não, me lembro. Ele lembra, né? Então, ele tá tentando meio que, de certa forma, meio que fazer uma consolidação da história do Brasil pra apontar pra uma ideologia que fosse dele, diferente da coisa do pai dele. Que nunca foi isso, né? Sempre foi uma coisa mais de saudosismo pela ditadura militar. Enfim, ele tá tentando alargar e criar um discurso verdadeiramente nacionalista, eduardista. E aí, num segundo momento, ele vai e opta pelo plano lá de não, os Estados Unidos, ele, na verdade, tem que quebrar o STF, tem que sancionar todo mundo e botar o governo federal de joelhos. Ficou uma coisa meio contraditória. Pra quem tá acompanhando de perto, tá insano. Pra quem tá acompanhando de longe, tá insano também, entendeu? E eu acho que essa altura do campeonato só não é viável, ainda mais uma candidatura pra um partido sem tempo. Sim. Partido sem tempo de legenda, cara. Eu acho que... E aí eu não sei como o Eduardo... Eu acho que ele até estaria disposto à loucura, né? Dado que as chances dele são magras agora. Cara, por que não, né? Tipo, o que você... Slim margins agora, pensa né? no...
Quais são as alternativas que o Eduardo tem? Ele pode ficar lá nos Estados Unidos rodando um grift. Que Guaidó Max. O que é o Guaidó, sabe? Eu deveria ser o verdadeiro presidente do Brasil. E aí os doidinhos vão pagar a mensalidade dele de, sei lá, R$50 por mês, que ele vai vender um curso. Falando nisso, né? E aí... Mas ele tem essa possibilidade, mas, cara, ele... Até que ponto ele sair pelo presidente no agir não é bom também, sabe? Pra isso, sabe? Tipo, eu sinto que serve os interesses dele de qualquer maneira, entendeu? De alguma forma, sim, né? Sabe, tipo, se o seu único objetivo é lançar um grift pra tirar dinheiro das pessoas e você ficar vivendo, meu irmão, vendo na aba lá em Miami, sabe? Até que ponto não é bom você sair como presidente pelo agir, cara? Eu tentaria, né? A parada, cara, que... Eu não sei se você fosse o Daniel Tourinho também, por que não, cara? Mas a parada pra mim é que talvez o Agir conseguisse lançar lá. É porque o Agir teria que passar a perna no Eduardo Bolsonaro pra fazer sentido pro Agir, né? Porque, enfim... É o tipo de coisa que eu estaria pensando se eu fosse o Daniel Tourinho. Se eu fosse o gênio maquiavélico Daniel Tourinho, presidente do Agir, eu ia ficar tipo, cara, eu vou fingir pro Eduardo que eu concordo com ele. Eu vou lançar ele. Eu vou fazer deputados federais meus. Sim. Eu vou botar eles na Câmara. E aí, quando o Eduardo achar que a gente vai implementar um bloco meio que de... Não oposição, né? Mas uma terceira força, né? Eu não tô nem com a direita mainstream bolsonarista. Eu nem tô com o Lula. Aí você vai fazer, tipo... É o arco do Enéas, na verdade. Que é, tipo... Imediatamente os deputados entram. Se mete em alguma sacanagem. Eduardo fica... Eu não sei o que aconteceu. E aí você só sai, entendeu? Sai com os dois. Tira ele do partido, coisa assim. E aí você tem 2 caras lá, 2, 3 caras lá pra conseguir fazer um grift. Eu estaria, cara, que talvez na campanha do Eduardo... Talvez tivesse mais de 1 milhão de votos, assim. Seria muito mais viável do que a campanha do Aldo Rebelo, entendeu? Com certeza. Mas enfim. E aí, como é que tá a família com relação a isso? Eu acho que vale a pena falar da conversa que o Tarcísio teve com o Bolsonaro. E... a gente já introduziu. Foi um grande Nothing Burger, né? Saiu essa foto aqui ontem. Quando saiu, tava todo mundo... Caraca, o Eduardo tá muito... O Jair tá muito feliz e tal. Você viu... O verdadeiro mastermind da família Bolsonaro está presente na foto. Ele tá pelas sombras, né? Ele tá pelas sombras, é a eminência parda da família Bolsonaro. O Jair Renan. Sim. É o mago ocultista do bolsonarismo. Ele que tá tendo brilhante performance na Câmara de Balneário Camboriú. Né? Cara, ele tá quase merecendo um episódio. A gente evita fazer esses episódios mais... que são só retardados, né? Enfim, que é só pra ficar zoando, mas... Ele tem dificuldade de falar. Ele tá engraçado demais, pedindo, mano. ele tá pedindo. E talvez ele venha pra deputado federal ano que vem, né? Então, por Santa Catarina. E o Carlos venha pra... Enfim, o povo catarinense, né? Tão orgulhoso pra algumas coisas, mas tão submisso, né? Servil em outras, né? O Rio de Janeiro, né? Uma família nobre, carioca tá lá, mano. Nobre? De certa forma, politicamente pobre. De alto escalão, mano. Tá lá, mano, dominando a política catarinense. Exato, né? cara. Tipo, o catarinense, ele olha lá, sei lá, pro cara do Piauí, ele fala, você não é igual a mim. E aí ele olha pro Bolsonaro, eu vou te mamar. O que é? Ele olha pro Jair e fala, você é perfeito, você é a coisinha mais linda. E eu acho que tem um pouco de um uma coisa meio freudiana, de um desejo de ser barrense, né? Jair Renan, que é Barra da Tijuca Max, assim, ele é Juventude Barra da Tijuca, cara, assim, do fio de cabelo até a unha do mindinho. E Balneário Camboriú almeja o quê? Se não, o projeto urbanístico da Barra da Tijuca, né? No Rio de Janeiro. Pois é, mas enfim, e aí, pra gente não se repetir, a avaliação dos aliados é que ele só embarcaria numa candidatura ao Palácio do Planalto se o pedido partir do Bolsonaro. O governador falou que jamais pediria qualquer coisa ao ex-presidente. Ele chegou lá, perguntando se tratou do tema, né, o tema da presença dele com o Bolsonaro, falou, não, isso já está claro, eu vim fazer uma visita de cortesia. A ideia seria que já está claro que ele vai sair para a reeleição de São Paulo. Não convenceu, igual o Tarcísio já falou isso várias vezes, não convenceu, senão todo mundo estaria falando. Isso seria convincente se ele fizesse meio que um grande anúncio. Agora ele falar no sapatinho não é um grande anúncio. Ainda não, né? O Flávio Bolsonaro elogiou o governador, mas disse que não haverá qualquer decisão sobre quem será o candidato à presidência enquanto não houver clareza sobre o que acontecerá com o projeto de anistia. Ele declarou que ainda vai batalhar até o final para que Bolsonaro esteja nas urnas. Então, justo, né? Justo. A verdade verdadeira é, tipo, quando ficar claro que o Bolsonaro não vai estar nas urnas, sabe? Porque a anistia, se ela acontecer, ela não vai restaurar os direitos políticos do Jair, talvez ele só apoie outra pessoa. E aí, será que vai ser o Tarcísio? Talvez seja. Será que vai ser o Eduardo? Cara, cada vez...
Tipo, não vai ser o Eduardo, sabe? Eu acho que não vai ser o Eduardo. Cara, não parece viável por nenhum dos caminhos, entendeu? Eu acho que tem esse gráfico, cara. Tem um obstáculo Esse aqui, ó. institucional, tem um obstáculo do próprio eleitorado, tem um obstáculo partidário, só parece cada vez mais improvável. E a própria candidatura do Jair, de certa forma, também vai parecendo cada vez mais improvável. O pouco que já foi adiantado sobre o projeto da anistia, pela relatoria, né, pela escolha lá do Paulinho da Força, cara, se mostra improvável que você tenha a almejada anistia ampla e restrita, né? Ampla, geral e restrita, né? Que aí seria que habilitaria o Bolsonaro a integralmente disputar as eleições de 2026. Se entrar a anistia como ela tá posta hoje, né? Acho que é o projeto favorecido, é o projeto Crivella até, que é fã do canal, fique sabendo. Assim como Alexandre de Moraes, Kassab, Gilmar Mendes. Sim. O Crivella. Marco Rubio. Um abraço, senador Marcelo Emmanuel Macron. Obrigado, meu ex-ministro da pesca do governo Lula, Marcelo Crivella. Enfim, a ideia é que provavelmente o Bolsonaro vai ser condenado. Provavelmente a prisão domiciliar, dado o quadro de saúde dele. Eu sei que ele apareceu bem na foto, mas parece que a família tá de novo considerando uma nova internação, porque ele tá de novo com as tais crises de soluço e episódio de vômito repetido. Triste, né, ver o cara sofrendo assim, ainda mais quando você entende o porquê, né, da coisa toda, mas parece que o Bolsonaro deve ficar preso em casa. A gente chegou a considerar isso, porque seria um sadismo imenso, né? Botar ele na cadeia, né? Colocaria a vida dele em risco, né? De verdade, a justiça seria muito negligente se fizesse. Mas de qualquer forma, parece que ele vai ficar preso pelo menos 2-3 anos, né? Parece que inclusive essa é a opinião favorecida pelo próprio Lula. Então você vê que tem uma boa vontade, não é uma boa vontade, é um pragmatismo do Lula eu fiquei preso quase 2 anos. O Lula ainda ficou preso na cadeia mesmo, né? Com o Bolsonaro seria mais tranquilo. Ele ficaria preso na casa dele, que é uma casa grande em Brasília. Né? Uma mansão bacana, né? Lá em Brasília. E aí o próprio Lula, enfim, disse, né? Que ele chegou a dar essa opinião. Eu fiquei preso 2 anos. Se o Bolsonaro ficar preso 2 anos, tá justo. E talvez isso que aconteça. É pouco, mas é o suficiente para deixar ele fora das eleições de 2026. E aí você tem essa grande lacuna. Você vê, sempre que a gente considera o campo da esquerda, é Lula, monolito, indivisível. E aí sempre que a gente considera o lado da direita, loucura total, entendeu? A quantidade de cenários. Nessa pesquisa da Quest também fala sobre o substituto do Lula, né? 40% da esquerda fala que deve ser o Lula, o que é relativamente pouco até, se você pensar, né? Tipo, a pesquisa, no entanto, mostra que o percentual de eleitores que acha que o Lula não deve se candidatar é 58%. Talvez seja muito bolsonarista falando que o Lula não deve se candidatar, né? Provavelmente. Mas, fato 40% acha que deve ser o Lula e não tem ninguém nem perto dele. Coisa que, pro campo do Bolsonaro, é muito menos de 40% que quer que ele saia, né? Hoje é só 19%. E tem um cara que todo mundo quer, que é o Tarcísio, muito mais consolidado do que o potencial sucessor do Lula, que seria o Alckmin, nessa pesquisa. Exato. E se é uma pesquisa espontânea, dos nomes que surgiram espontaneamente, cara, notável aí, tá? Presença do Eduardo Paes com 3%, tá? Cara, eu acho que dessa lista aí é aquilo, né? Eu não sei. O fato que o Eduardo Paes é muito carioca, eu não sei quanto isso seria problemático para uma campanha presidencial. Mas, em termos de carisma, ele é o nome mais forte dessa lista aí. Definitivamente, sabe? Cara. E é o cara que eu nem jogaria necessariamente no campo da esquerda, tá? Pois é. Tipo assim, talvez se tivesse, tipo assim, em última análise, direita ou esquerda, não tem nenhum nuance. Provavelmente esquerda, mas... Centro. Centro, cara. Provavelmente o menos de esquerda dessa lista aí por boa margem, tá? Ele tá brigando com o Tarcísio do pessoal aqui no Rio de Janeiro com a de ocupação e tal, né? Porra, mandou um abraço pro Silas Malafaia semana passada, eu acho 15 dias atrás, enfim. Pois é, mas enfim, cara. Eu acho que, pra sintetizar o episódio, o Eduardo Bolsonaro, ele aparentemente ainda quer sair como presidente. Só que tem muitos motivos pra gente acreditar que isso não vai acontecer, que é... O eleitorado não quer ele, a rejeição dele é muito alta, nenhum partido quer ele. E, em última análise, o STF vai bloquear ele. A família do Jair, eles estão meio que esperando, né? Tá meio que no limbo essa candidatura da direita, tem essa esperança louca de talvez a anistia restaurar os direitos políticos ao Jair Bolsonaro e ele mesmo voltar. É aquilo, cara, isso é bem improvável, mas sei lá também, né? Tem uma chance de acontecer. Bota aí, 4% de chance de acontecer. Caralho, 4 é específico. Mas é uma chance bem baixinha. 4 é 1 assim. em 25, sabe? Mas, tipo, tem, né? Sempre tem, tipo... Política brasileira é uma coisa muito louca, né? A política é como uma nuvem, né? Bate um vento, muda tudo, assim, questão de minuto. Aí a família do Jair tá nessa... E o Tarcísio tá indeciso, e enquanto isso, os bolsonaristas estão nessa loucura de eduardismo que incomoda muito mais. De fato, incomoda muita gente aqui, né? Você vê que a rejeição do Eduardo... Realmente. Tipo, o cara que botou essa musiquinha de criança, cara, de certa forma... Diagnóstico preciso. Diagnóstico preciso, né? O bolsonarismo e o eduardismo incomoda muito mais. Mano, de fato, incomoda... Daquelas frases que eu tô no campo do fã ou hater, né? Pois é.
Mas enfim, eu diria que é isso, pessoal. Muito Valeu. obrigado. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Entrem no site withaqua.com para testar o Aqua Voice e lá você pode botar o código NC 3 meses, que você vai ter 3 meses grátis de serviço profissional. É um serviço muito bom de dicção, então eu recomendo todos a testarem, especialmente programadores e pessoas da área técnica, mais influencers, enfim, todo mundo vale a Todo pena mundo que testar. escreva como Patrício, escreva como sei lá, um chefe de repartição pública nos anos 30, mas experimenta o Aqua, cara, divisor de águas, assim, e todo mundo lá na Califórnia já aderiu. Fora isso, entra no nosso site, né? www.novosclassicos.com.br. Lá tem conteúdo extra gratuito e pago se você quiser apoiar o nosso trabalho. Tem 2 planos, um de 12 e outro de 25, que são um requisito necessário para você ir no nosso encontro de membros, que vai acontecer dia 25 de outubro. na cidade de São Paulo, num lugar misterioso ainda, mas procura lá na aba dos membros e participe. Exato. A gente faz live na Kik meio-dia também, de segunda a sexta-feira, lendo textos filosóficos. Tem o link na descrição se você tiver interesse. Fora isso, nos siga no Twitter. O meu arroba é pessoa A99. Meu é @novosclassos. Eu roubei o arroba do Pessoa. Muito obrigado. Valeu.